trabalhar diferentes linguagens, o teatro, a música, trabalhar com argila, enfim, o lúdico, o simbólico, é extremamente importante porque permite que esse educando traga para a sala de aula a sua visão de mundo, a visão que ele tem da realidade. Então aqui eles recortaram de revistas e jornais artigos, figuras que simbolizassem toda essa discussão que a gente fez. Foi interessante que cada grupo fez de uma forma. Este grupo, por exemplo, fez um enfoque no emprego ou até no desemprego, né, que seria o principal problema do país. Já este grupo levantou quase todos os problemas que nós discutimos. A falta de moradia, a falta de dinheiro, a falta da saúde, a falta de respeito com as crianças, a falta de comida. E uma coisa interessante, né, porque nós discutimos muito sobre política, mas sobre partido, sobre governo. E aqui eles recortaram a foto do presidente e colocaram embaixo perguntas sem resposta. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. Não é só ensinar a ler e escrever. Acho que é mais uma leitura de mundo também, né? Ele já tem essa leitura de mundo. E o que é ler o mundo? Ler o mundo é aproximar-se criticamente da realidade, do contexto em que estamos inseridos. Os alunos, certamente, trazem uma leitura de mundo. No processo educativo, eles vão ampliar a compreensão dessa realidade. Porque agora parece que eu vejo as coisas mais claras, né? Vejo diferente as coisas, né? Até na televisão mesmo. Via as imagens para lá, para cá, andando na televisão, mas não sabia nada por que estava. Até os filmes mesmo não estava entendendo muito bem. Agora eu estou entendendo bem os filmes mais. Nós chamamos de avaliação dialógica a esse processo contínuo e permanente em que o aluno pode se observar, pode verificar a sua aprendizagem durante todo o momento de vivência, de convivência na escola. Tem por referência o projeto político-pedagógico que todos ajudaram a definir, a decidir e, por fim, serve para reorientar as práticas educativas de todo o processo de ensino e de aprendizagem. Essa foi uma atividade feita com argila, onde os alunos representaram o que significou a primeira semana de aula. Eu fiz o jardim, que daqui mais uns tempos, quando eu estiver lendo e escrevendo direito, né, eu vou ver a vida mais alegre, né? Que é um bonequinho muito inteligente, estudioso, eu pretendo ser igual a ele. Fiz uma escada para cada vez que eu for aprendendo e subindo. Que a nossa vida está tão difícil que precisa de martelo, picareta para nós poder atravessar os dias. Eu tive que arrancar madeira, prego, tranqueira para mim poder atravessar, senão eu não conseguia, né? Isso aqui é um pão que eu pensei. Tem muita gente que falta esse pão na mesa porque não tem estudo. Aqui sou eu no Jeguinho, lá no norte, procurando escola para estudar. Então agora eu achei a escola, estou estudando, né? Legal. Ai, Deus. Como podemos fazer a leitura de mundo? Através de entrevistas, de questionários, de vídeos, desenhos, representações dos alunos, observação permanente, seja no espaço escolar, seja fora dele. Vamos levantando dados que nos permitem compreender esse contexto. Hoje eles vieram perguntar às pessoas se elas moram aqui há muito tempo e quais os problemas que elas enxergam aqui dentro da realidade delas. É alguma coisa que a senhora gostaria que tivesse, que não está tendo, como é? Para mim, na minha opinião, falta um centro poliesportivo aqui para essa garotada daí e para os caras mais adultos também frequentar, né? Não tem luz aqui na rua, né, Lete? Não tem luz aqui, não? Não, tem que colocar tudo escuro aqui. Aí a gente tem. Então falta luz? Eles precisam entender na prática que a escola, aquele ambiente lá que a gente está, não está à parte dessa realidade. O educando, muito mais do que aprender a ler e escrever, ele deve também desenvolver a capacidade de se assumir nessa sociedade e de transformar a sociedade. E para transformar é preciso conhecer. Então esse trabalho é fundamental para promover esse conhecimento.
porque eles vão voltar para a sala e trabalhar em cima disso com a escrita, né, com a própria matemática. A gente vai, a partir disso, fazer outras atividades dentro de sala de aula. Como que a gente pode pensar o Jardim São Luís depois de ter ouvido alguns depoimentos? O hospital mais perto que eles têm é o Campo Limpo. A criancinha falou que é muito ruim, às vezes chega tarde da escola e tá muito escuro, não tem, fica com medo de entrar no bairro, né? Mulher, ela falou que morava na Piraporinha e tinha mudado para ali para arrumar serviço, não foi? Mas aí ela engravidou, não pôde trabalhar e ela tem medo da violência. Agora a Cláudia não, entrevistei, ela mora há 17 anos, diz que gosta de morar no bairro porque já trabalha, estuda e tem o comércio dela, né? Então fica dividido, uns gostam, outros já tem medo, né? A vista que eu via de antigamente do Jardim São Luís, agora, essa época agora está muito bom. Para onde nós foi uma coisa, aqui já pertence outra coisa. É o que nós falamos, vamos entrevistar o CDHU, por isso nós falamos, vamos para o CDHU. Para você ver o que você vai falar. Essa favela é melhor que esses prédios. Você entendeu? Aqui não tem ninguém dessa favela. Eles podiam fazer, para fazer isso aqui, era para trazer dessa favela para aqui, eles trazem de outras favelas para cá. O que precisa muito é o amor, se entender. Chegar e falar, oi, como vai? Tudo bem? Como você passou a noite? Tá precisando de alguma coisa? E já na favela tem isso. No CDHU já não tem. Já é cada um interessado na sua própria vida. As duas foi, tá falando que a mulher falou que tem a escolinha das crianças, tem o leite, é a presidente da favela, que manda aquela favela ler. Então existe uma organização. Existe organização. Isso, as contas de luz, de água, vai tudo para ali, para casa dela. Se é mais interessante na favela, como que o governo gasta tanto dinheiro nesse CDHU? A construção do conhecimento deve levar em consideração a dimensão da razão e da emoção e transferir todo esse processo das relações humanas que acontece em comunidade para dentro da sala de aula, favorecendo o convívio e a troca entre as pessoas. Círculo de Cultura é um dos principais temas deste livro, que foi o primeiro publicado em português, Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire. Ele tinha, com esse tema, tinha fundamentalmente duas preocupações. A primeira, que o aluno pudesse participar mais, porque ele achava que a escola tradicional era muito passiva, mesmo a escola chamada ativa, ele achava que essa escola era passiva. Do outro lado, Paulo, como pensador da cultura, ele não queria isolar a educação no setor educacional, ele queria envolver todos os outros setores, da saúde, do trabalho, do emprego, da arte, do cordel, da música, de tudo. Então, a educação não está separada de tudo isso. E a solução para os problemas educacionais também não está separada disso. Por exemplo, a alfabetização. Não se pode resolver o problema da alfabetização tratando como se fosse um problema específico da leitura e da escrita. Temos que envolver com todos os problemas da própria comunidade. E o que a gente pode fazer enquanto escola, enquanto pessoas que participam da Casa de Cultura e Educação aqui? Divulga, eu estudo tal na Casa de Cultura, você não gostaria? Precisa fazer algum curso? Você fazer um baixo-assinado? Gravar a voz dos políticos quando eles chegarem aqui prometendo alguma coisa. Depois ir lá. Isso mesmo. Falar assim, o que é que tu falou? E não fez nada. Depois aqui, ó. Nós vimos em sala de aula discussões que nos permitem chegar a situações significativas do contexto do educando. Dessas situações significativas, chegamos aos temas geradores. Quando você está construindo passos, elaborando e reelaborando a ideia do outro e a sua própria, você chega mais fácil ao conhecimento. Partir da compreensão da leitura que o grupo de analfabetos faz do seu mundo, e toda vez que você relê a leitura anterior, você cria uma nova leitura. Tudo indica que a releitura transforma a leitura inicial e cria uma nova leitura, uma nova compreensão do lido.
E é exatamente na intimidade da leitura e da releitura, é no momento em que eu releio o que eu li, que eu vou podendo depois compreender e me preparar para ler a sentença, para ler o discurso, para ler a palavra.